Bom, eu vou ficar lá no computador, mas então estamos aqui reunidas mais uma vez, a reunião ordinária do Conselho da Mulher, para a nossa reunião mensal, em que o nosso objetivo é trazer as secretarias e os grupos para se apresentar ao Conselho, fazer suas atividades. E hoje nós estamos aqui com a Fernanda Bardella, que é da empresa Parentares e também representante da campanha Maio Furta Cor na cidade de Botucatu. Então, eu quero agradecer, Fernanda, por você vir falar sobre esse tema tão importante que é a saúde mental materna e que com certeza vai ser uma contribuição muito grande aqui para o Conselho. Então, fica à vontade, eu vou passando a apresentação de slides para você. E após a sua fala, a gente vai ter alguns assuntos que é para discutir no Conselho, mas vocês podem participar também para acompanhar com a gente. Tá ótimo, obrigada, viu? Obrigada. Você quer que eu passe os slides? Você passa? Vamos passar para você. Você não está aqui, Você não viu, Isso, eu até trouxe esses slides mais para a gente ter uma base, depois vocês usarem esse material caso vocês precisem. Mas eu vou começar falando um pouquinho sobre mim. Então, eu sou a Fernanda, sou fundadora da Parentares, sou educadora parental. E a Parentares é uma empresa que trabalha na prevenção da saúde mental materna e parental através de práticas de parentalidade consciente. Então, a gente, através das famílias, através das escolas, através das empresas, a gente leva essa conscientização, porque a gente acredita que a melhor ferramenta para mudar a nova geração são os adultos. Né? Então, é através dele que a conexão dessa criança, desse adolescente, é através disso que a gente acredita que o mundo muda. Então, venho trabalhando com isso há muitos anos, e aí, 4 anos atrás, quando eu fui morar em Portugal, fiquei 2 anos morando lá, eu conheci a campanha Maio Furta Cor, que é uma campanha nacional, que já existe há mais de 5 anos, e eu acabei abraçando essa campanha porque ela conversa muito com a questão de parentalidade consciente. Né? Como é que uma mãe que está passando por um puerpério difícil consegue dar atenção ou se conectar com o seu filho. E aí, quando abracei a campanha e fui entender, inclusive trabalhei com essa campanha lá fora, né, em Portugal, eu descobri que os problemas das mães só mudam de endereço, porque todo mundo passa pelos mesmos problemas e todo mundo sente falta do acolhimento. Por mais estrutura pública que exista, por mais leis que existam, a prática é que as mães se sentem desacolhidas, desencorajadas a falar sobre esses traumas, né? E a ideia foi justamente a gente falar sobre isso. Então, quando voltei de Portugal para cá, quis trazer a campanha Maio Furta Cor justamente para a gente falar mais sobre isso. Né? Então, se existem leis a respeito, que a gente faça elas valerem. E se não existe, a gente crie. Mas o mais importante, acho que o objetivo maior a gente vai ver aí também, que são os números para a gente compartilhar, é que as mães precisam de acolhimento, e as pessoas mais vulneráveis precisam mais ainda. Então, assim, se a gente que é privilegiado e não sabe muitas vezes para quem pedir ajuda, imagina aquela pessoa que não tem nem rede de apoio, né? Então, é nesse foco, nesse objetivo que a gente trabalha, e o Maio veio justamente para trazer luz a esse tema. Né? Eu vou começar, antes de falar o que é Maio Furta Cor, trazendo uma curiosidade que todo mundo me pergunta, mas o que furta cor? O que é isso? Né? A gente conhece a história do Maio, né? Laranja, do setembro amarelo, do outubro rosa, mas por que furta cor? Né? E eu lembro que eu cheguei, foi uma das primeiras coisas que eu comentei aqui, foi que furta cor, ela não é uma cor absoluta. Ela é uma cor que ela vai trazendo, né, o tom conforme a luz que ela recebe. E é assim a maternidade, né? A gente vai se revelando à medida que as coisas vão acontecendo. Lindo, né? É muito lindo esse tema. E eu acho que ele casa muito com a questão da maternidade, exatamente por isso, a gente vai herdando. Não é uma cor absoluta, né? Ela são todas as cores e ao mesmo tempo ela vai se refletindo à medida que a gente vai dando luz para esses temas. Então, o que é o Maio, de fato, né, como campanha? Ele é uma campanha comunitária, democrática, ele não tem partido, né, ele é uma campanha suprapartidária. E a ideia principal é viabilizar e dar luz para a questão da saúde mental materna. Especialmente naquele momento crucial quando a mãe tem filho. Então, ali, a questão fisiológica, a questão hormonal, contribuem muito para a saúde mental dessa mãe. E a gente começa, quando olha para esse lado, a gente começa a ver os números gritando, né, sobre
questões de depressão pós-parto, questões de suicídio pós-parto, questões de negligência com as crianças. Então, é daí que tudo, né? Então, a gente vai apagando incêndio com várias outras políticas, mas a gente não trabalha na prevenção sobre isso. Eu brinco que as mães deveriam estudar para ser mães, né? Porque a gente estuda para ter uma profissão, a gente estuda para ser, né, para fazer um novo hobby, mas para ser mãe a gente acha que é intuitivo, não é? Né? Não é mesmo. A gente sabe os desafios que a gente tem, principalmente quem é mãe de mais de um filho, sabe que um não é igual ao outro, então a gente acaba passando por dores novas e muitas vezes sozinhas. Né? Então, o Maio, ele existe desde 2021, oficialmente. Ele está no Brasil, em mais 8 países, então é uma campanha linda, que todo mundo no mês de maio, a partir de maio, né, simultaneamente começa a fazer ações em prol desse tema, então é muito legal, a gente vai fazer muito rápido, e ao mesmo tempo a gente vai acompanhando o mundo inteiro fazendo isso. E o mais legal é que no ano passado a gente passou a ser reconhecido como um órgão, um dos maiores órgãos do mundo sobre saúde mental materna, então a gente fica em ONGs, e hoje o Maio Fica Cor faz parte dessa entidade, então a gente consegue ter trocas, inclusive de informações, de estudos sobre esse tema, de uma maneira bem interessante, não só no nosso mundinho também. Né? Então, essa é a campanha do Maio. Eu trouxe um pouquinho de números, não dá para ver tanto ali, mas depois a gente dá uma olhada, mas assim, o Maio ele existe, ele criou, né? Então quando a gente fala de olhar para a saúde mental materna, a primeira coisa que a gente pensa é política pública. Existem várias políticas para a mulher, a gente sabe, né? Mas assim, inclusive para crianças, para prevenção e tudo mais. Mas a gente sentia falta de uma campanha específica para a saúde mental materna. Então o Maio ele veio provocar os órgãos públicos justamente nesse sentido, e hoje, né, desde 2021, já existem 251 leis aprovadas, inclusive o Botucatu faz parte desse número também. A gente tem 17 leis estaduais, ou seja, São Paulo, inclusive com bastante foco para isso, a gente tem deputadas, enfim, olhando para esse tema, e existe uma lei federal, estadual também, e 234 leis municipais, então a gente também faz parte desse número. E, no paralelo, existe aí um projeto de lei, né, federal em tramitação na Câmara, também para tentar institucionalizar esse tema de uma maneira realmente orgânica. Né? Então, hoje, são cerca de 130 municípios que são impactados direto ou indiretamente pelas leis. Né? Então, quando eu falo de Botucatu e região, a gente está falando disso também. Né? Então, e a campanha, para funcionar, porque o Maio em si ele é um conceito, né? Mas para funcionar, ele precisa de pessoas. Então, hoje, existem 400 representantes, assim como eu, em Botucatu, espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo, olhando para essa questão, militando em cima disso, justamente para fazer luz naquele local, naquele público, sobre a saúde mental materna. Né? Então, como comentei, a gente está em alguns países aí também, e eu tive a oportunidade de ver isso lá em Portugal, que foi muito bacana, inclusive. E aí, por que o Maio é o Maio, né? A gente fala assim, nossa, mas dá um saiu esse Maio Fica Cor que eu nunca ouvi falar. É uma campanha tão importante, muitos artistas acabaram assumindo essa causa, justamente por terem passado por esse tipo de problema. Né? Então, a gente hoje está falando bastante sobre a licença paternidade, por exemplo, que foi enviada, mas a gente teve muitos pais ali que, inclusive, acompanharam a depressão das esposas, das companheiras, enfim, e acabaram assumindo essa causa. São pessoas de influência, então a gente tem aí artistas, né? Enfim, pessoas com bastante propriedade nas áreas em que atuam, que falaram já sobre o Maio e falam todo ano sobre o Maio. Inclusive na nossa rede, Maio Fica Cor, de vez em quando eu volto lá, os artistas que estão falando sobre a campanha também, né? Mas só para vocês terem uma ideia, é uma campanha que já alcançou mais de 5 milhões de pessoas, de alguma maneira, direta ou indiretamente, através das ações que a gente realiza. Né? Hoje ela tem aí mais de 37 mil seguidores nas redes sociais, então também é um número interessante quando a gente fala de impacto. Né? E a questão do reconhecimento na mídia. Então já saiu em programas conhecidos aí, como Saia Justa, no GNT, o 1001 Temas que fala muito sobre a questão, né, da maternidade, enfim, fora de jornais e programas de televisão locais, e aí cada uma das representantes acaba facilitando justamente para que as pessoas conheçam essa ação. Então não é uma coisa que começou agora, é uma coisa que tem estrutura, inclusive a gente está virando uma ONG, que tem todo um caminho para ser uma ONG bem fortalecida, e o tema tem tudo a ver, né? O propósito é muito claro quando a gente fala de cuidar desse tamanho, cuidar de quem cuida, né? Parece um clichê, mas no fundo é a coisa mais necessária que a gente tem, né? Que a gente precisa. E aí, por quê, né? Esse é meu filho, tá? Só não precisa ver. E me quita também, né? Por que nós precisamos desse mês, né? Porque as pessoas falam que o mês de maio já é um mês por si só, que todo mundo olha para a mãe.
E eu acho muito interessante, porque eu falo muito com empresas também, e eu falo, gente, mas mãe não é mãe só em maio. Mãe não tem dor só em maio. Né? A gente tem dor o ano inteiro, são dores invisíveis, e a gente precisa trazer luz para isso o ano inteiro. Então, a gente fala do maio como sendo o nosso pontapé, mas a proposta é que a gente tenha ações o ano inteiro, que ela vire, a lei justamente é para isso, né? Para que ela vire parte da qualidade da cidade, para que a gente fale disso o ano inteiro. Né? Eu adoro maio, dia de maio. Gente! Mas é um mês que as pessoas olham comercialmente a data também, né? É muito, festa na escola, comércio, mas assim, e as mães que estão passando por reais problemas, a gente nem, né, imagina. Então, por que a gente precisa desse mês e a gente quer trazer luz para isso? Porque existe esse estigma mesmo social de que questões ligadas à saúde mental já é uma questão. Hoje em dia a gente fala um pouquinho mais sobre saúde mental, até por conta de leis, né, de saúde mental, NR1, as empresas olham um pouco mais para isso, mas ainda é um tabu. Você tem questão de ordem mental, então você não é boa mãe, tem aquelas questões, né? Mas quando a gente olha, né, saúde mental no campo materno, esse estigma é muito maior, porque parte do princípio que a mãe não pode ter problema. Ele nasceu, a vida tem que ser alegre daqui para frente. E muitas vezes não é. Né? Não é por várias razões, não é. Né? Então a gente assiste realmente esse número crescente, principalmente a gente que trabalha mais focado nessa questão de parentalidade, saúde mental, esse número aumentado de depressão, de ansiedade, de, infelizmente, suicídio materno, especialmente quando a criança é muito vulnerável. Né? Então, a gente precisa de um mês justamente para trazer luz. Fala de coisas que são dolorosas, fala, mas a gente precisa disso para poder sair dessa hostilidade toda. Né? Então, é por isso que a gente quer esse mês falando sobre isso. Gente, ali é o seguinte, o fato que eu trouxe, só para embasar um pouquinho do que eu estava falando agora, o número está pequenininho, mas o destaque que eu quero dar é principalmente que nos últimos 2 anos a gente teve um número muito crescente sobre a questão de diagnósticos de depressão grave em mulheres e mães, né? Então está ali na ordem de 74%, ou seja, de um ano para o outro, nos últimos 2 anos, a gente cresceu 74% nesse diagnóstico de depressão grave, né? Isso diz muito da gente como sociedade, né? Teve até um encontro que a gente fez, como um esquenta do nosso Maio que está acontecendo, onde a gente falou que a palavra do ano de 2004 foi ansiedade. Então, assim, como é que a gente pode achar que a gente está bem, né? A sociedade está bem, quando a palavra do ano eleita é ansiedade? Né? Quantas mães estão envolvidas nisso? Você pode naturalizar isso, né? Ou tratar isso como uma coisa muito rasa. Então, o destaque dos fatos ali, ele colabora muito para essa necessidade da gente falar, de ter um mês dedicado a isso, e mais do que isso, ter ações ao longo do ano inteiro, para a gente tratar e falar e prevenir. Eu acho que o grande ponto é, muitas vezes as cidades estão muito estruturadas na questão de tratamento, mas elas estão pouquíssimos preparadas na prevenção. E o trabalho do Maio é muito de conscientização. Isso é o que a gente fala. A gente quer evitar que a mãe tenha isso. A gente quer entrar em grupos de mães gestantes, de tentantes, de adotantes, para que elas entendam o que vai acontecer com o Maio. Né? Justamente para evitar, e quando acontecer, ela tem todo o aparato público também para poder ser assistida. Né? Então, a ideia desses fatos é corroborar um pouquinho com os números que a gente veio, e com o contexto, com o propósito do Maio também. E aí, em Botucatu, como é que a história chegou aqui em Botucatu? Né? Então, a gente começou isso em 2025, eu vim para Botucatu no final de 2024, morar. E nesse caminho todo, encontrei a Mariana, não pôde estar aqui hoje também, mas é uma figura até conhecida. E a Mari tem um grupo hoje na cidade que organiza quase 500 mães, onde ali virou um grupo de apoio mesmo. Né? Desde onde eu compro pomada para o meu filho, até tipo, meu filho eu levo. Né? O que aconteceu? Quem é o melhor médico da cidade? Por aí vai. E nesse caminho onde eu estava olhando para o Maio, a gente se encontrou e a gente começou a se articular em 2025 para fazer algo na cidade. Então, foi uma correria, porque no mesmo ano em que a gente começou a se articular, a gente conseguiu aprovar uma lei e fazer uma ação, mesmo que simbólica, para a gente marcar esse início do Maio Fruta-Cor aqui em Botucatu. Né? Então, começou dessa forma, numa conversa de café, e propósitos muito parecidos. E aí a gente quis realmente, deu muito certo, porque a gente conseguiu fazer coisas com o que a gente tinha na mão naquele momento. Né? Então, o Botucatu começou assim. E já foi para os números da campanha nacional, justamente por essa ação, essa articulação que a gente teve. Pode passar, mais um pouquinho aqui. E aí, um pouquinho do que a gente fez, né? No ano passado, eu não sei se vocês puderam participar dessas ações, se vocês tiveram conhecimento da caminhada, mas a gente fez a lei, no dia 12 de maio, a gente aprovou isso lá na Câmara,
E no dia 25 a gente fez uma caminhada que a gente achava que só ia ter nós duas. E no fim, a gente foi preparada para só nós duas ali, foi tudo bem. Uma faixa enorme, cada uma segura de um lado e tá tudo certo. Mas no fim as pessoas foram se juntando, quando a gente cheguei a ter mais de 100 pessoas na caminhada, foi uma coisa muito legal. A Rose estava lá com a gente, ela pode depois contar um pouquinho. E a gente fez, de alguma maneira, dentro do tempo que a gente queria, porque tudo aconteceu mesmo no mês de maio, a gente conseguiu fazer algumas entrevistas nos rádios, explicar um pouquinho como é que a gente queria nessa ação. E depois que aconteceu maio, nessa história de querer continuar a ação, a gente fez uma roda de conversa com um grupo pequeno de mães ainda, após maio, no mês de maio, para trazer um pouco dessa continuidade. E a gente falou nesse caso sobre o legado emocional da parentalidade, ou seja, que a gente aprende na infância de bebê na vida adulta, né? Isso tem muito a ver com a questão de saúde mental dos pais. Né? Então, a gente fez algumas coisas, mas a gente pode passar. Mas a gente quer fazer mais. A gente não, né? Se a gente, com pouquinho tempo, a gente conseguir fazer um barulhinho, a gente acredita que em 2026 a gente quer fazer muito mais. E a gente quer fazer isso de maior. Essa é a ideia, de estar aqui também hoje, né? E o que a gente quer fazer? Pode passar. Então, a primeira coisa que a gente fez foi definir o tema, e o tema deste ano vai ser saúde mental materna importa. Se importe com a mãe, assuma essa causa, né? O ano passado foi saúde mental materna, direito de todas, e esse ano a gente teve a ideia desse tema, e na verdade não é uma ideia minha, é uma ideia do diretório, eu faço parte do diretório do MAI, também nacional, então a gente acaba discutindo um pouco sobre esse tema, e eu achei muito proposital, ou seja, muito bacana o tema, porque é para trazer mesmo a família para o lugar, né? Então, cuida dessa mãe, se importe com ela, né? Mesmo que você não geste, infelizmente. Né? E aí a primeira ideia que nós tivemos para alavancar as ações e ampliar o alcance foi criar um comitê. E aí nesse comitê a gente tem eu, a Mariana, a Rose e a Ananda, então a Rose, vou até deixar você se apresentar um pouquinho, porque a gente acredita que essa força de mais cabeças pensando realmente fazem essa ação fluir um pouquinho mais. Quer falar um pouquinho, Rose, sobre você? Bom, sou a Rose, né? Trabalhei na área da saúde aqui no Brasil durante 12 anos e me tornei mãe há 4 anos atrás. E com isso muita coisa foi mudando, né? Então já estava também trabalhando com saúde, mas de uma outra forma, então hoje eu trabalho como terapeuta, tanto nas questões físicas quanto emocionais, então uma reprogramação, né, do corpo, do sistema nervoso, para a gente continuar cuidando da saúde, mas de uma forma diferente, né? E eu falo assim, muitas coisas que eu acabo acompanhando, tanto, né, quando eu trabalhava na saúde mais conhecida, a saúde tradicional, quanto agora, quando chegam os casos no consultório e a gente vê que, assim, muita coisa poderia ter sido evitada na nossa saúde, né, na nossa fase adulta, se isso tivesse sido olhado de uma forma diferente na infância. Mas os pais, muitas vezes, estão dando aquilo que eles aprenderam, né? Só que se a gente não tiver voz para trazer luz, como a Fer fala, para quem a gente está sendo, isso vai respingar essa geração que vai vir. Então, casou muito ali, né? A Fer eu já conhecia, mas a gente ainda nem tinha muito contato, né, Fer? Sua amiga de infância do marido dela. E o destino juntou aí, e essa minha visão de que a gente cuidar dos adultos, né, dos cuidadores, a gente está prevenindo que essa geração cresça com danos que poderiam ser, muitas vezes, minimizados, né, pelas nossas atitudes, fez com que a gente se juntasse agora para levar tudo isso aqui para a nossa cidade, né, expandir esse desejo de trabalhar com a saúde mental materna e isso. É isso, meus propósitos foram se juntando e hoje a gente vai, ainda não divulgamos todas as ações, a gente vai montar o nosso calendário e divulgar, mas a ideia é que a gente faça a tradicional caminhada, então a gente quer fazer, porque isso é o marco da campanha no Brasil e lá fora, mas a gente quer trazer alguns eventos presenciais e também rodas de conversas online, para que na prática as mães entendam esse cuidado e recebam essa atenção. Não fique só um nome bonito, só uma campanha uma vez por ano, que eu acho que isso não faz nenhum efeito. Né? Então a ideia do comitê é esse, a gente tem trabalhado bastante desde janeiro, já fizemos uma roda de conversa, um esquenta, né, há 2 semanas atrás,
para algumas mães, e foi muito legal, porque a gente falava muito sobre a questão de traumas, mesmo quando a criança às vezes tem 9, 10 meses, a pessoa fala, já estou acostumada, gente, você está em pleno puerpério, né? E a gente começa a trazer luz para esse tema, e a mãe fala, então quer dizer, o que eu estou sentindo é normal. Sim, é normal, é esperado e está tudo bem, né? O que não é tudo bem? Aí a gente não coloca essa regra para que essa mãe, de fato, entenda isso. E a ideia é expandir esse ano, trazendo inclusive capacitação dos profissionais da saúde, né, falando sobre esse horário de parentalidade também, mas também de saúde mental materna, que muitas vezes existe uma prática, um trabalho, mas que ainda precisa de um certo cuidado. Né? A gente fala muito, por exemplo, quando a mãe tem uma questão de ordem mental, ela vai para onde? Não existe um lugar em CAPS-mãe, por exemplo, que seja especialista na mãe. Né? Simplesmente ele é especialista em várias questões de ordem psicossocial, mas e aquele questão da mãe? Será que esse profissional não entende o que acontece? Então a ideia é entrar nesse trabalho também de capacitação, de educação, de troca, com profissionais da área da saúde, educação, como conscientização, né? E para as famílias de uma maneira geral. Essa é a ideia desse ano e para os próximos também. E aí, só para finalizar, eu gosto muito de trazer esse lado, né, de que cuidar da saúde mental materna é, de fato, investir nas gerações mais saudáveis. Né? Não tem como a gente olhar para essa geração agora, trabalhar isso agora e a próxima geração não mudar nada. Né? Mas o universo é verdadeiro. Se a gente não fizer absolutamente nada, nós vamos ficar esperando essa nova geração acontecer. Então, não vai acontecer. Né? Então, a ideia aqui hoje é trazer um pouquinho dessa visão da campanha e dizer que sim, a gente vai precisar de muito apoio, sim, de olha, vem por esse caminho, vai por ali, porque a gente tem percorrido caminhos difíceis até, porque a gente não conhece, né, muitas portas, mas a gente quer tanto a iniciativa pública quanto a privada, que olhe para esse tema, que traga esse investimento, que olhe para isso, para que a gente consiga cada vez mais atingir o que precisa, né? Inclusive a gente pode precisar disso, tem que primeiro. É isso, acho que é um primeiro assim, um privilégio poder estar falando isso com vocês, e a gente está assim com as portas abertas para vocês darem ideias. Olha, que tal se a gente fizer uma reunião de mães aqui nesse espaço? Que tal se a gente for fazer uma caminhada lá? Não tem problema, a gente está aberto a todas as demandas, porque a gente mais quer levar esse propósito na prática mesmo. É isso, vocês têm alguma pergunta? Se vocês... Eu tenho uma perguntinha, não sei se eu vou demorar tempo para falar, mas é uma coisinha que eu sou professora, né, pedagoga, e a minha pergunta é, nesse sentido que você está cuidando das mães, você já pegou uma criança, criança que a gente vê hoje, elas são, um corpo de menina dentro do uma criança que nem a minha filha dava aula, uma criança de 11 anos grávida. Assim. Então, assim, você já teve a oportunidade de ver, de assistir essa mãe de 11 anos? De uma criança, gestando outra. Em Botucatu não, infelizmente, não ainda. Gente. Em Botucatu ainda não, mas assim, existem projetos já nossos em Botucatu, com Secretaria de Educação, com Assistência Social, onde a gente fala exatamente sobre essa questão de, primeiro, prevenção das crianças, sobre abuso, né, e tudo mais, mas também de conscientização para essas mães. E aí entra muito trabalho parental do tipo, como eu, mãe, né, vejo a minha filha, por exemplo, grávida, que tem que fazer fácil, como é que eu discordo dessa mãe, dessa criança? Então, assim, a ideia de levar a parentalidade realmente para as escolas, como um modelo de conscientização e prevenção, é muito necessária. Mas a gente ainda não conseguiu, eu adoraria poder fazer algo nesse sentido, porque, assim, acontece, e inclusive na caminhada do ano passado, a gente trouxe alguns números até da cidade, porque as pessoas falam, esses números acontecem lá no interior de Goiás, e isso aqui não acontece em Botucatu. Quando eu comecei a falar de depressão pós-parto em Botucatu, dados que estão no SUS ainda, dá para SUS que todo mundo pode pegar, as pessoas começaram a olhar e falar, sim, a gente nunca viu muitos casos de problemas com adolescentes, com esse caso hoje, no jornal, aí falando de mãe de filha e de filho morto. Então, assim, a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa pegar essas mães gestantes, sabe? E não é um trabalho unilateral. Eu gosto muito de reforçar isso, porque, assim, nesse caso específico, ele não é um trabalho só de parentalidade, precisa ser um trabalho de assistência social, de saúde, de conjunto. Entendeu? Só que aí precisa ter essas interseções. Porque se uma mãe tem uma criança de 12 anos, ela também é uma mãe, com certeza. Ela passou pela mesma história,
Existem várias pessoas que falam que acaba que as suas filhas talvez tenham filho mais cedo do que as mães. Então, quer dizer, cada vez vai antecipando. Ninguém está preparada, ninguém. E muitas vezes pelo contexto do livro, né? Às vezes essa mãe é solo, aí a filha fica com cadastro, não sei lá quem, ou não sei o que, tipo, as coisas são camadas muito profundas que a gente teria que olhar, e acho que essa proposta não é nivelar todo mundo, é entender esses caminhos, né? Esses recortes do tipo, essa mãe adolescente, como é que a vida dela? O que aconteceu nesse entorno? Como é que vai funcionar? Essa gestação foi... É porque a gente está vendo essa geração é muito precoce. A rede social trouxe muito essa questão também, né? Existe muito essa educação digital, como a gente fala, né? Ainda mais vocês que são educadoras, né? Então, a internet, ela, claro, não existe, a gente não é contra isso, mas assim, existe um comportamento, e as mães acabaram meio que deixando que os filhos fossem informados pela internet. Então, isso não é um problema, meio que ambiência. Ela se adultia, ela da internet por conta dessa adultização mesmo, né? Se é bonito fazer isso, o cara tem 1 milhão de seguidores, então eu preciso se entender, né? E esse adolescente vai criando essa falsa ideia de que ele precisa ser. E às vezes a criança se sente de mocinha. Eu entrei nesse assunto no YouTube, e meu Deus do céu, do tamanho da sua, se olhando assim, fazendo pose. Sensualizando o corpo, o batomzinho, mas ela assim, o máximo que tivesse era 11 anos. Não tinha assim, retinho, não tinha nada sensual ali. Então, assim, é uma provocação. Por isso que eu acho muito importante o tema sair da esfera saúde também e entrar na esfera da educação, sabe, das escolas. Porque ali também é um ambiente de formação, né? Porque depois que a adolescente engravida, aí de fato é uma questão de saúde pública, mas aí que aconteceu. Por que eu evito isso? Eu gosto de dizer assim, que o segredo é muita frequência, né? Você tem que falar isso toda hora. Assim foi com campanhas que hoje no Brasil, por exemplo, é assim, campanha de tabaco, né? De cigarro. É uma campanha de sucesso, por quê? Porque ela foi insistente durante anos. É isso que a gente deve fazer com outros temas. Não pode abandonar. Nós já fazemos propaganda. E naturalizando isso na escola, isso para pais, isso para posto de saúde. Então, onde a família vai, começa a ler aquilo, começa a ler aquilo, sabe? Enfim, existem muitos defatores, né? Então, rede social é uma, como a gente tem falado bastante no mundo digital, mas eu acredito muito na questão da educação, sim, da conscientização, do tete-a-tete, que é onde eles estão? Nas escolas, né? Nas igrejas, enfim, nesses locais a gente precisa também entrar nesse tema. Eu tenho uma outra questão também, que é a escola normal. Tinha uma amiga minha, muito amiga minha, e ela ficou grávida. Isso nos anos 70, estou voltando para acordar bem, resumindo. Ela teve aquela febre que tem a mulher. Nós nunca mais vimos a Regina. Eu fiz até um poema para ela, na época, que foi dessa, que entrou na Associação dos Poetas da Regina. Ela teve aquela febre e a mãe não sabia o que era, então ela falou assim, a mãe dizia assim, ela ficou louca. Mas assim, a gente tem aquela comoção à classe, sabe, para a Regina? Era uma amigona da gente. E ficou isso. Agora você falando, né? Você falando que trouxe essa memória fotográfica. Que bonito. Olha isso. Porque a gente naturaliza coisas que a gente aprendeu, tipo assim, é natural que a mãe fique assim, é normal. Mas isso não tem fundamento científico, muitas vezes. Não tem nenhuma base, só crença que foi ouvindo. E a gente ela pegou na cama. Uma pessoa super ativa. Foi degenerando, daí ela morreu. Tem uma coisa vai acontecendo com a outra. Então, assim, não viu a criança nascer, ela não viu o filho. não chegou a ver esse filho. Então, coisas que a gente quer trabalhar, né? Eu acho que o Maio é um guarda-chuva muito interessante, porque, embora o CERN nacional ele olhe muito para a saúde mental materna perinatal, ou seja, aquele momento do puerpério, né, da criança até 2 anos, a minha força aqui em doutorado é ampliar um pouco a discussão, sabe? Então, sim, a gente tem que falar desse momento, porque é o começo de tudo, mas a gente também tem que começar a trabalhar na conscientização de que, assim, não naturaliza, não.
igual a gente faz com criança, né? Ele é revoltado porque é parte da idade. Não, gente, não existe. Tudo vira normal daí. Tudo é normal. E normal porque a gente fecha o olhar e acha que isso vai passar por si só. Então, a ideia é a gente falar, não só falar, mas trazer ferramentas de conscientização, de prevenção, mas principalmente aquilo de mãos dadas para a área da saúde, para a área da educação, assistência social, porque maio é um logo muito bonito, mas ele precisa de pessoas e de áreas. Esse cor é o máximo. Vocês nunca mais vão esquecer, tá vendo? Mas a Fernanda veio conversar comigo sobre a campanha, com essa coisa da você. Eu achei muito legal isso, de trazer o assunto de falar sobre a saúde mental materna, porque é um momento que a gente nem sabe o nosso nome mais. Quando eu primeiro que nasceu, sei lá, parece que começou tudo de novo a minha vida. E aí você fica assim, se você não tem uma rede de apoio que está ali com você, é muito mais complicado. Eu sou muito grata por todos que me ajudaram, mas às vezes a gente tem pessoas que não têm. E aí passam por dificuldades sozinhas, tem vergonha de falar, porque assim, parece que todo mundo é a mãe perfeita. E ninguém fala assim, não, meu filho tem cólica que meu filho não dorme. Parece que é só esses dois problemas. Mas às vezes uma coisa em outra. E você ficou meio de perguntar, né? Eu tenho um tio que é pediatra, né? Ele faz 30 anos que ele é pediatra, e o meu primo, o filho dele, também foi para a área da pediatria. Então, quando eu tinha dúvida, eu perguntava para eles, às vezes um bagulho estranho que meu filho fazia, eu perguntava, e eles respondiam quando eu passei e tudo mais. Mas, por quê? Porque eu tinha liberdade com eles, e para mim não sofria problema. Mas às vezes falar com pessoas de fora da família, eu não conversava também, não é? Olha só. E aí, quando algumas amigas minhas também, a gente acabou se juntando também por causa da verdade. Criamos um grupo de WhatsApp, e a gente ia conversando também. E lá a gente também começou a ter essas outras provas. Eu falei, gente, vai ser também aconteceu comigo, ó. Isso. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E às vezes a mesma dica para uma não dá certo. Nem isso. O contexto é outro. Mas isso da gente poder falar sobre o que a gente está passando, sem julgamento. Nossa, é maravilhoso. Eu acho muito interessante quando a gente fala de grupos, né? Eu sempre olho com dois olhos, assim. Eu acho que primeiro é legal você poder se expor e falar, mas muitas vezes os pitacos que são dados ali é igual pitaco de família, né? Você só vem te dando aquela ideia que você fala, faz pra mim, e aí você vai se sentindo, ao invés de acolhida, você vai se sentindo, gente, eu sou muito porque eu não estou fazendo isso. Nossa, o cara tá vendo um negócio funcionou, meu filho, não. Então você começa a entrar num lugar que também não é saudável, né? E como você falou, né, amiga? No seu caso, por exemplo, você teve apoio, mesmo assim, não te impediu de sentir coisas estranhas com você. Né? É esse lugar que a gente quer dar também, gente, todo mundo vai passar por isso. A diferença é que o apoio é difícil. E a gente quer ser esse apoio, sabe? Então, assim, a gente quer criar um lugar, um espaço, ou espaços, onde a gente possa falar assim, cara, me deu muita dúvida, como posso falar? Né? E a ideia é sim a gente ter ferramentas, ter um aplicativo que seja, ter um portal onde essa mãe vai lá, de uma forma científica, de uma forma embasada, com profissionais especializados, tirar suas dúvidas sem medo, sem julgamento, né? Começa as nossas rodas, né, mas falando assim, aqui é um lugar seguro. Ninguém se sofre, né? A primeira roda que a gente fez, as pessoas se emocionavam, porque a gente trazia um pouco dessa essência. Quem é você, apesar da maternidade, né? Quem é você, apesar do seu filho, dessas dores, Você é um ser humano, então vamos cuidar de você. A gente dá esse zoom, o Maia, ele tem isso, ele dá esse zoom e olha para essa essência da mulher, né? Porque é fortalecendo isso que a gente vai fazer essa mãezinha chata. E levando a ideia de que, assim, cara, ninguém é perfeito, não. O Instagram tá aí, é tudo palhaçada, assim, não tem. Aquela mãe que trabalha da conta da academia fica bonita. Eu não queria saber se ela começa a envelhece. E aí começa assim, talvez a gente mesmo. E geralmente é da própria maternidade que nós alimentamos. Então, assim, a gente acaba tendo, né, trazendo toda essa realidade. Porque é possível, né? E só um último ponto, assim, a gente olha também as composições familiares. Então, assim, o que eu estou falando aqui de saúde mental materna é considerando famílias denotípicas, porque, como você falou, às vezes funciona para uma mãe e não vai funcionar para outra. Por quê? Porque são diferentes os seres humanos, né? Então, a gente quer também trazer esse olhar de famílias denotípicas, ter uma roda para acolher, para falar, acolher essa mãe, acolher. Tem, mas eu acho tem. Inclusive, alguém sentava com a gente na última roda, a Thaís está falando com a gente. E a gente quer fazer algo em conjunto com ela esse ano também, porque a gente sabe que
muitas vezes o que funciona para uma não vai funcionar para outra, e a gente tem um lema que é assim, o que é possível para você? Tudo que vai funcionar, mas assim, o que dá para fazer? Você vai acordar às 5 da manhã para ficar melhor e estar disposta para o seu filho? Tudo bem, agora eu não consigo. Né? Então, como eu faço? Né? Aí a gente tem várias ferramentas práticas, né, Rosa? A gente tem também aqui, né? Fomos esses dias no restaurante, quer dizer, foca. Mas assim, é incrível, gente. Todo mundo sentadinho. Mas as criancinhas. Eu adoro ficar olhando para isso. Coisa mais linda. Com o dedinho. Com o dedinho, ele fazia assim com o dedinho. A gente fica impressionada, né? A Rosa, a gente Mas assim, era a família que eles não se olhavam. É muito triste isso, né? Exatamente, você vai em restaurante. Eu até entendo, de verdade, assim, porque às vezes é aquele momento que a mãe precisa de 5 minutos. Eu confesso que eu entendo. Mas eu também olho para esse olhar e falo, gente, tá precisando disso. Me chamou a atenção. Se você desse uma garrafa plástica para aquela criança, ela ia sair lá. Então é uma escolha, né? Isso que a gente traz de conscientização. Não, você pode escolher. Né? Não é uma questão de ter que, nossa, fazer curso. Não é escolha. Menino de criança de 2 anos, ela não precisa de nada de celular. Você quer que ela fique quietinha? Não, baixa, ela vai morder, ela vai fazer barulho, ela vai jogar 10 mil vezes no chão, você vai ter que abaixar. Mas tudo bem, né? Então, essas possibilidades que a gente vai fazer através da campanha, que eu acho que a gente está muito otimista assim, para esse ano mesmo, porque a gente agora está estruturado, inclusive, com um respaldo legal, para fazer essas ações. Ou seja, a cidade tem que fazer alguma coisa. Tá, a lei está aí. É o mais difícil de fazer, a gente já fez. Agora, a gente tem uma vida, a gente precisa de realmente apoio de pessoas afins para que isso funcione. Assim, rápido mesmo, assim, para ser. Porque, justamente por ser um movimento nacional, né, mundial, eu acho que isso facilita assim, as cidades a começarem a saber o pontapé inicial, né, em projeto de lei, o que deveria cumprir. Isso, a gente mastigou bastante, foi bem fácil essa série. E agora é por na frente, né? Assim, a gente, aqui, como Conselho da Mulher, a gente pode fazer esse apoio na divulgação, escalar também, se você ou promover algum encontro também do conselho, que vocês também possam vir fazer pessoal, né? Hoje a gente está com bons conselheiros aqui. Mas o objetivo do conselho é que assim, cada uma representa um grupo. Então, quando a gente tem alguma aproximação, convidar essas pessoas que são dos nossos grupos também, fazer esse assunto. A Cristina da Saúde não veio hoje, mas uma coisa que eu conheci ela na Secretaria da Saúde quando eu estava grávida, porque tinha uma roda de gestantes. E assim, eu vi que para mim foi importantíssimo ter participado dessa roda, porque eu estava com aquela preocupação de o parto, você sabe como é que vai ser, não sei o quê. E a parte desse dia da roda foi falar sobre a alimentação. Olha, coisa que eu estava pensando. Então, esse tipo de coisa, a gente vai num encontro, num grupo, que vai falar de um assunto que você não estava pensando, depois esse assunto vai acabar sendo essencial. É isso. Mais para frente. É isso. Então, isso da campanha, a gente até quer, por exemplo, na área da saúde, nessas rodas de gestão, a gente sabe o que acontece, mas assim, a gente quer falar, mãe, você sabe como é que você se conecta com o seu filho? Então, assim, você vai se preocupar com o parto, você vai se preocupar com a alimentação, a gente vai falar de pega, de não sei o quê, tudo bem, mas como é que você se conecta com esse filho? Porque não é instintivo, gente. A gente olha para o ser humano e vai embora. Eu lembro que um dia que eu tive alta do hospital do meu filho, eu falei, não quero ir embora. Porque aqui tá tudo certo, ela tá fazendo para mim. Agora, eu e ele sozinho, como é que vai ser? Eu não quero, né? Então, assim, a gente quer falar um pouco sobre esse pós. E o seu dia a dia na sua casa? Como é que você cria essa relação de conexão com você? Os hormônios totalmente desregulados, com o bico doendo, porque está aumentando, sem rede de apoio, sem dormir. Como é que você vai criar uma conexão? Então, a gente quer ampliar essa discussão nas rodas para trazer essa preparação para o pós. Né? Então, a gente está muito olhando para isso também, nesse sentido de, olha, preparar a mãe de verdade, assim, 100% na alimentação, coisas que as mães não pensam, né, Lívia? Você falou, você não está preocupado com a alimentação, mas você precisou desse assunto, pelo menos alguma coisa você sabia, né? Então, a gente quer também levar outros temas que possam trazer para essa mãe esse conforto de, já ouvi falar isso em algum lugar. Não lembro como era, mas eu já ouvi falar, né? Pelo menos na aula de serviço na sua casa. Mas é tão bom essa... Esse esquema, sabe, com a gente. Eu tive 3 crianças, né, nos anos 80. Ia nascer uma em 81, 82 e 85. Então a gente não tinha. E eu era uma mãe muito jovem. Antigamente você tinha. A gente casava mais muito cedo. Então, assim, eu com 23 anos já tinha as 3 filhas.
pautas muito interessantes para nós mulheres, para nós usar. Aí você falou, né, mãe com 23 anos, os estudos hoje mostram que o cérebro humano se desenvolve até os 29. Como você com 23, com o cérebro em desenvolvimento, vai cuidar do seu humano? A gente falou das adolescentes, mas pensar que o cérebro não está pronto ainda para tudo, né? Para seus próprios 27, 28 anos. Não, 23 eu tinha 12. A outra nasceu depois de 3 anos, eu tinha 26 anos. Mas é uma informação. Se todo mundo se casar, é uma coisa que eu era muito diferente. E a nivelação era essa sociedade, todo mundo casa, então Ah, todos os casados, não era isso? Com 25 você não podia ficar para titia, né? Transgeracional mesmo, porque a gente está vivendo hoje, a gente não quer desses tamanhos. E hoje tem informação para tudo. Gente, isso é falei, né? Mas é isso, a gente vai contar mesmo com vocês, viu, Lívia? Com vocês todas. E assim, à medida que a gente for lançando o nosso programa, o nosso calendário, a gente vai convidar vocês para estarem lá, vai ser muito bom contar com vocês. E aqui com a gente de Então, a segunda-feira também recebe lá palestras, nós temos lá um curso de dependência emocional também, frequenta mulheres lá, muitas mulheres. Então, são mulheres de todas as idades. Então, um convite também para você, para conhecer a nossa estaremos lá. A gente vai conversar com vocês. Muito bom esse espaço foi maravilhoso. Obrigada a todas. Eu acho que a gente tirar uma foto aqui, com uma imagem que a gente precisa bater. E depois a gente vai, boa, A gente já faz pouco no live. A gente tem um Instagram, que vai ficar por conta gratuita, se vocês interessaram depois. Só para Esse essa cor não é a minha. Eu vou fazer falar, viu? A gente vai chegar esse ano não vai dar, mas o ano que vem, quem sabe a gente faz uma camiseta feita nossa. Não, você pensa que vocês são pensados. Vocês são pensados. A Silvia, ela sentou perto de mim, né? Quando falou que mais para fazer muita cor, É bonito. eu falei com ela, que difícil. Mas a gente tem tanto mais, você não sabia que tinha. Casa de desde o nome. essa cachorra vai ficar bem mal. Dá para pegar. Dá para pegar. Não está aparecendo um pouquinho, não. Obrigada. Não sei como está a lista de presentes também, tá? Lá da parte. Bom, então é isso. Acho que é muito importante que a gente converse, porque nós falamos das várias fases da mulher, né? Todas as etapas. Esse mês de março que nós tivemos a audiência pública, fizemos também o plantio lá no Parque Municipal e tudo mais. A gente, e ouvindo todas as secretarias que têm passado, nós conseguimos perceber como que, se a gente não pensar nas políticas para mulheres desde o nascimento, realmente quando estiver adulta vai ser tudo mais complicado. Né? Que teve audiência nessa semana passada, que daí veio o pessoal da segurança pública que falou, né, a promotoria, a polícia militar, tudo, que falou bastante sobre o feminicídio também, né, sobre a violência. Só que aí acaba sendo realmente o final, né? Então a prevenção precisa acontecer mesmo. E se a gente não tiver fortalecida, não tiver bem em todos os âmbitos, realmente a violência vai acabar com a gente como já está acabando. E aí, infelizmente, a gente vai ficar sempre chorando as mulheres que se foram. Então, olha, cuidar da gente na maternidade, cuidar antes disso, eu acho valiosíssimo. A importância de falar disso mesmo. E aí, agora eu queria colocar a nossa pauta. Eu não baixei ela, mas eu vou falar só. Mas hoje a gente está com poucos assuntos para falar. Eu posso pedir licença, porque eu vou ter que buscar meu filho. Eu adoraria realmente continuar com vocês, mas eu preciso ir buscar. Mas eu quero estar aqui de novo na próxima audiência para a gente ouvir essas falas que também nos interessam, né? A gente fala muito sobre mãe, mas é sobre família, né? Quando a gente fala de parentalidade. E isso inclui as crianças. Então,
quero saber se as demais vão acompanhar essa também, mas eu peço licença, desculpa. Não, mas pode ir. Obrigada mesmo. Ajuda mesmo bastante. Muito bom te ver. Uma vez você viu meu filhinho, tá detonado, ele deixa na cara dele ali, mas ele não vai ser Você não tem um papelzinho comigo marcando? Eu tenho teu caderno. Tá lá, pronto. Uma criança tá lendo até caderninho para criança desenhar. Eu também tô com a bolsa do passeio. Eu tava lá. Socorro até filho dos outros no mercado, né? Eu tenho uma super aquelas roupas que eu gosto mais, sabe? Mas eu não lembro. A Fabi tem número, deve ter, né? Senão ela não vou pegar nada. Pronto. Eu quero descobrir para mim eu quero descobrir para mim esse guarda. Eu fazia assim, deve ser. Eu não sei onde fica, mas eu Fica no sentido daqui, da catedral, para baixo. a gente É precisa a nossa diretora é muito boa pessoa. A gente já se encontrou em algumas ações públicas de feminicídios. Sim. A gente já se Você encontrou também na Câmara, né? Tenho. Eu tenho visto as pessoas, assisti você. Eu tô me sentindo. Maravilhoso! Agora, certo tempo que a gente não se via, ela me encontrou no mercado, voltou assim, viu? Tinha ela telefone. Nem me toquei. Cara, tô assistindo telefone. Eu falei, você não assiste isso? Eu nunca tinha visto, juro por Deus. Eu não encontrei, a gente deu lá. Eu tô mais em São Paulo. Adoro! Eu adoro as fotos que tem. Eu gosto de lá. E hoje eu encontrei, em 8 horas eu encontrei o presidente Bilar. Você está indo lá? Eu gosto de lá porque eu sei o errado. Eu fico só de olho. Eu fico de olho só, né? Quem não tá fazendo, quem não tá. Sim. Outro dia até toquei lá assim no celular, enquanto eu falo, coisa feia. Tchau, Tchau, até. Bom, gente, vamos conversar sobre os nossos temas, a pauta. O segundo tema seria a escolha da apresentação de maio, né? No fim está faltando a segurança pública e a saúde, né? Que seria a Cristina, mas o fim de agência pública, ela já falou tudo que a saúde faz. Então, acho que a gente já pode considerar que ela também já falou. E a cultura também Você já tá falou. falando da Cristina Estudante? Não, da Cristina da Machado, que é da saúde. Então, acho que assim, a gente precisaria, eu vou perguntar para a Carla e para a Cris Cury para saber qual das duas vai fazer a apresentação no mês de maio. Então, tem que ser uma delas. Ou se alguma organização entrar em contato com a gente, mas eu acredito que nesse meio tempo ainda não. Sobre a Cristina Espadinho, isso que eu lembrei. Tá. As campanhas do segundo semestre, né, para a gente fazer a publicidade. Então, assim, a gente já está com o panfleto que o pessoal da Secretaria de Comunicação refez, então, para a gente, eles colocaram. Eu acho que eu não coloquei lá no grupo, né? Por quê? Por quê? Lembra que a gente tinha feito ano passado um panfleto para levar lá na Ana Rosa, né? Quando a gente Ah, é chegou na verdade. E aí, a ideia era a gente fazer o panfleto. Porque assim, a Natália fez, e ficou ótimo, ficou muito bom, a valer tudo mais. Mas aí a gente falou de fazer um novo, com a logomarca nova da prefeitura, né, que agora mudou e tudo mais. E aí, então, a gente pediu para a Secretaria de Comunicação fazer. Então, eles fizeram o modelo. Eu nem sabia que tinha mudado, você sabia? Ela já tinha comentado que pediu. Logo? Porque agora tem que estar escrito instância turística. Olha, eu não sabia. Então, agora eles colocaram, né, de acordo com o que tem que ser e tudo mais. Tudo da prefeitura agora tem que falar, então como eu trabalho com pneu, eu também tinha que
mudar algo, se ela volta no sistema. O panfleto. E aí, assim, a ideia era que a gente usasse esse panfleto, aqui, material de comunicação, quando a gente fosse, que nem fazer uma palestra, que nem ir lá na escola, que a gente precisa marcar com a diretora lá, levar esse panfleto falando do conselho, em outros eventos que a gente for convidada também, poder levar ele. A ingresso, isso já? Então, essa que é a ideia, a gente fazer a impressão. Só que aí, então, eu entrei em contato com a Rosana, que é ela que está com o presidente do fundo gestor, né, do nosso fundo. Mas aí ela respondeu que olhou na nossa conta que a gente não está com o saldo. O saldo que está lá é para o projeto do Busca Apoio. Então, a gente não consegue imprimir como fundo municipal da mulher. Então, aí a segunda pergunta que eu fiz para ela é se o gabinete pode disponibilizar algum valor para que a gente possa fazer essa impressão. Então, agora ela vai levar esse funcionamento para ver o quanto a gente pode fazer, como, mas aí realmente a gente só vai conseguir usar isso no segundo semestre. No segundo semestre. Mas eu acho que não tem problema, porque daí pelo menos a gente já sabe, né? Que é para o segundo semestre. Já está pronto, já, né? Não está abrindo, gente. Não? Sei que Tá bonito. Ai, não sei. Mas depois eu vou colocar no grupo. Então aí seria isso. A gente já temos esse material, então a gente pode colocar ele na internet, porque já está feito, mas seria importante a impressão. E aí, se tiver mais algum material que a gente queira que vai precisar de impressão, que, por exemplo, seria a bandeira do conselho, porque o banner já foi feito, né? Agora se eu não vi também, nem o da bandeira. Não, a bandeira não foi feita. Na verdade, a bandeira seria esse desenho da florzinha, né? E uma bandeira, porque daí a gente pode levar nos lugares, né? A ideia foi mais ou menos igual o pessoal do coletivo criança na bandeira. Mas a gente tem para poder levar. Aí seria a avaliação das atividades, né? Então, esse mês, a gente já tinha falado sobre a audiência, né, sobre o plantio, mas depois disso aconteceu o encontro de extensão da Unesp, que daí eles convidaram a gente. Eu estive lá, André também eu vi lá, né? Eu não tive. Eu não sou, foi bom? Foi super legal. Foi muito bom mesmo. Eu Então, eu queria falar um pouco para vocês como é que foi. Então, assim, esse encontro de extensão, qual que é o objetivo? Os professores da Unesp, eles querem que os estudantes tenham uma integração maior com a comunidade onde moram, no caso da cidade de Botucatu. Porque tem muitos estudantes que não são de Botucatu, né? Então, para que a universidade tenha contato com a cidade. E aí, então, eles vão fazer uma semana de extensão, que eles chamam. Então, extensão é porque vai sair da faculdade e ir para lá. Então, de levar os alunos para falar sobre temas, ou que eles escutem sobre temas que sejam importantes na cidade. Então, eles elencaram alguns temas e chamaram pessoas que fossem ligadas a esses temas para daí trazer para os estudantes o que seria importante mesmo eles trabalharem nessa semana de extensão. Então, eles dividiram em 7 grupos, então foram 7 temas macro, e aí dentro dos grupos a gente discutir e elencar o que os alunos poderiam levar de importante. Então, teve um grupo que foi para falar sobre a violência contra a mulher, teve um grupo que falou sobre racismo, teve outro que falou sobre violência doméstica, institucional, sobre saúde. E aí, então, eu entrei, na verdade, no tema para falar sobre o racismo. E também era para a gente falar um pouco sobre que se voltasse para o tema da mulher também. Então, daí, nesse grupo que eu participei, a gente levantou que seria importante os próprios estudantes terem uma base de tratamento também racial, porque ainda acontece que o racismo acaba sendo um pouco de mito. As pessoas acham, tem gente que acha que não existe racismo. Então, talvez falar um pouco sobre isso, sobre desmistificar essa situação. E que eles pudessem também ter contato com coletivos ou com o movimento negro da cidade, para entender a história também de ditadura. Mais um grupo que falou, por exemplo, sobre a violência doméstica, também falou disso, sobre estar perto de entidades que falam sobre a violência, ou que
cuidam das mulheres que passam por violência. Então, falou sobre isso de os alunos poderem ter contato com essas pessoas e esses temas, para que esse contato ajude eles dentro do seu estudo, né? Aliás, eu não falei, né? Mas era a Faculdade de Medicina que estava promovendo essa semana de extensão. Então, como esses alunos da medicina vão aumentar, se apropriar disso também para o seu curso, para a sua faculdade, porque eles vão sair médicos para cuidar da comunidade. Então, como que eles vão entender melhor ela? Nossa, que produtivo. Foi muito legal. E daí, depois, no final do grupo, cada grupo foi lá apresentar na frente, né? Discutindo, então todos os grupos souberam tudo. Eles falaram que mandariam para a gente um relatório, mas ainda não mandaram, para que a gente visse um resumo de tudo. Então, esse foi esse primeiro início, com esses temas que cada grupo definiu. Agora, os professores vão realmente fazer o roteiro para que na semana de extensão os estudantes foquem em cada um desses temas. Então, pode ser que chamem a gente também para participar da semana de extensão, para falar sobre o papel do conselho, sobre como a gente trata as questões. Então, provavelmente a gente vai ser convidado também para participar desse momento, que aí sim a gente vai estar com os estudantes. Esse momento foi só os professores, os especialistas, né? E aí depois vai ter esse momento dos estudantes. Então, eu achei que foi muito bom isso, porque assim, a faculdade, ela vai sair, esses estudantes vão sair para trabalhar de fora. Então, se não conhecem como que até no grupo que eu estava falando um pouco sobre isso, sobre depois que começaram as cotas raciais, eles sentiram essa mudança mesmo da população da faculdade, mas a maioria realmente era mais elite, você vê todos os estudantes têm carro, então acaba que não são pessoas que vêm da base. E aí agora perceberam essa mudança, mas da mesma forma, às vezes passar 6 anos estudando dentro da faculdade, não entende como é fora dela. Então, A MVC foi a medicina que deu? Foi a Faculdade de Medicina. Mas ali estavam também alguns professores da Faculdade de Veterinária, da enfermagem, estavam juntos. E teve um professor que veio também como convidado, ele era da agronomia, e aí ele também participou ali com a contribuição. Então, foi muito legal. Então, a gente vai também participar da segunda etapa, quando for ter a semana de extensão. Quem sabe? Quem foi a minha coordenadora. Ela que normalmente vai, assim, Eu não fui porque eu estava bater a plenária do campo. Ficou 3 dias no concerto. Nossa. Daí eu moro lá perto do Lajeado. Ah, tá. Então é difícil, né? Bom, daí a Cristina falou que tinha mandado um e-mail. Então, ela pediu para eu fazer isso para ela, que ela não pôde vir, porque ela tem um compromisso. Então ela mandou para você, se ela me encontra. Então, no encontro que ela foi, ela me convidou. Só que de última hora eu disse que saí, porque o meu marido precisa de mim nessa parte de imposto de renda ainda, né, que nós estamos vivendo. Então eu não fui. Daí ela colocou para mim e falou para mim, em ler para vocês, sobre o resumo daquele dia que foi ela, a Marinona. E a Priscila, que estava na foto. Essa eu não conheço. Deixa eu continuar. Tem bastante Cristina aqui, né? Qual que é essa Cristina? A nossa vice-presidente. Ela pediu assim, leia para ela o resumo que eu fiz sobre a conferência que ela foi em São Paulo, Isso. Reflexões importantes após a Conferência Estadual das Mulheres. Um dos pontos que mais me marcou foi a presença de uma ministra do Superior Tribunal Militar. Sim, de representatividade em um espaço historicamente masculino. Sua atuação reforça que a presença das mulheres em posições de poder não é apenas necessária, é transformadora. Também destaco a relevância da ONU, Mulheres no Cenário Global, trazendo todos dados e alertas que nos chamam à ação. A constatação de que ainda
levaríamos séculos para alcançar a igualdade de gênero, evidencia o quanto precisamos avançar, com urgência e compromisso. Outro momento de grande impacto foi a fala da embaixadora de Ruanda, que trouxe um exemplo concreto ao mencionar um parlamento com mais de 60% das mulheres, demonstrando que a equidade na representação política não é utopia, mas realidade possível quando há decisão política e prioridade institucional. Por outro lado, é impossível não refletir sobre espaços que ainda precisam ser ocupados. A ausência ou o apagamento de mulheres pardas e negras em cargos de destaque no Ministério Público. As mesas de debate revela que a luta por igualdade precisa ser também interseccional. Seguimos com a responsabilidade de não apenas ocupar espaços, mas de garantir que eles sejam diversos, representativos e verdadeiramente inclusivos. Quem fala é a reflexão das mulheres, igualdade de gênero, representatividade da ONU, justiça social das mulheres negras, mulheres pardas e equidade, feminicídio políticos públicas, liderança feminina e direitos das mulheres. Acho interessante mesmo. Nossa! Ela falou que foi com uma profundidade o assunto. Ela colocou até uma fala de áudio para mim, que foi uma representação masculina, que falou assim, com tanta potência, algo assim colossal que ela viu. E eu, gente, eu não tenho isso. Eu achei muito bom, acho que a gente tenha recebido essa comunicação, porque assim, justamente a gente entende Botucatu, né? Nós moramos aqui em Botucatu, mas tem horas que nós precisamos também conhecer um pouco mais em volta da gente. Sim. E daí tem lá no Ministério Público que trabalha com, né, tudo que for relacionado ao Estado, ao governo, o Ministério Público recebe. E aí essa fala da representante da ONU, assim, olha só, né, o tipo de pessoas que a gente está alcançando, né? Eu ouvi falando assim, Então, olha a quantidade de assuntos. E Lívia falou, tinha sobra de 2 lugares. Aí ela me chamou, mas ela me chamou de última hora. Não dá para a gente decidir assim. Gente. Mas deixa uma próxima. Porque agora a gente vai sempre receber essas comunicações. Então, ótimo. Você quer que eu mande isso aí para algum lugar? Você fala? Eu acho que não precisa, porque mesmo que. Ou só se for para colocar na ata também acaba ficando muito comprido. Eu vou ter que fotografar. Então é só mesmo para resumir, mas acho que não precisa. A audiência pública do dia 31, né, que foi, eu falei um pouquinho já, que falou sobre a defesa da mulher, então foi aqui na cidade, que foi chamada pela Câmara, foi muito interessante, mas novamente reforçou que nossa cidade precisa mesmo de um plano de ação em relação à violência contra a mulher, porque os casos que aconteceram recentemente, infelizmente, são coisas que já vêm de ter um relacionamento que já não estava legal, né? E ele acabou acontecendo com homicídio. Mas mesmo fora ele, se as mulheres continuarem sem assistência ou chegando lá na delegacia e serem recebidas, vamos dizer assim, não com um acolhimento, fica difícil. Então, se a cidade tiver um plano, aí existem parâmetros, né? No dia que eu fui com a Cristina lá para a Limeira, a gente veio conversando no caso, né, de será que a gente não poderia ter, sei lá, tipo um roteiro de conversa para a delegacia, quando receber as mulheres para o boletim de ocorrência, poder ter tipo um checklist assim, de perguntas, porque se a pessoa já está nervosa, ela vai acabar não contando tudo. E a pessoa que está atendendo também não vai ficar lembrando, eu preciso lembrar de perguntar isso, porque talvez ela não se lembre. Não, talvez eu tivesse uma lista, por exemplo. Né? Então, esse tipo de coisa a gente gostaria de falar com
com a delegacia da mulher, né? E aí a gente propôs, encaminhou a vereadora Érica, que acontecesse essa reunião com todos esses órgãos e a gente pudesse falar algumas sugestões que a gente pensou. E aí, se vocês também tiverem ideias, também poder elencar, para tudo levar nesse dia da reunião, ainda não foi marcado. Mas aí, se a gente já elencar isso, no dia da reunião a gente conversa. Olívia, onde que fica as perguntas que a gente faz e não é respondida na hora? Lá na Câmara? Na Câmara, eles. Porque quando manda pelo WhatsApp, daí eles deixam salvo no WhatsApp. E Não quando mandou para mim a minha pergunta. não mandou o WhatsApp, porque daí assim, eles disseram que eles respondem a pessoa. Se mandou pelo WhatsApp, responde pelo WhatsApp. E se não, responde pelo e-mail. Porque quando a gente vai lá presencial, tem que assinar a de presença, né? E aí coloca o e-mail. Então, eu responderia por esse e-mail. Eu não olhei, porque eu fiz a pergunta para a gente. Você estava aqui, né? Não, Não é a doutora a Jerusa, não é a doutora Jerusa advogada. É a Jerusa do CRAS. Mas eu acho que ela é uma palavra assim. Ela é do CNPq, não é? Ela é também advogada? Uhum, ela é. E aí ela estava representando o conselho da criança e do adolescente. Isso mesmo, eu fiz a pergunta para ela. E assim, saiu fora da linha do meu raciocínio. Porque, Lívia, a gente se põe no lugar. Né? Quando você faz essa pergunta sobre a criança, o meu caso, eu perguntei sobre aquela criança ferida que ela falou. E eu lembro que eu fiz a pergunta bem pertinente, mas ela não me respondeu. Daí eu queria me perguntar para quando que fica, né, para a gente depois buscar. Né? Eu acho que até dá para perguntar para a Érica, talvez, você lembrar, sei lá quanto tempo eles demoram para responder. Olívia, você viu a fala, o debate com o Vanderlei dos Santos, que ele falou aqui, que me deixou uma pauta no ar? Eu gravei. Ele falou sobre isso, que você acabou de falar. De ter o plano, né? Ele falou que não adianta a fala dele, viu, gente? Não é minha informação, não é minha informando nada. Ele falou que em torno de tudo isso que aconteceu, a falácia é bastante, a falácia é sobre a morte, sobre as pessoas dando opiniões e tal. Mas o que fazer após isso? Então ele deixou uma interrogação para que nós, ouvintes, dessem uma opinião. Eu não tenho nada formado ainda sobre isso, mas logicamente que isso que você falou, temos que pensar. E aí, a gente, no final da audiência lá, eu fui conversar com o Vanderlei, porque a Vanderlei, a gente é do Conselho da Mulher, né? Se a gente teria um espaço na sua rádio, se algum dia a gente quiser levar, ele falou que sim, que pode ir lá, até ele passou o telefone. Então, eu queria propor a gente ir um dia conversar mesmo lá na municipalista. Eu acho que a gente poderia falar sobre o que a gente fez no mês de março, ou dependendo de quem for falar um pouco o que a sua secretaria faz. Então, ele disse que a gente tem espaço sim, pode ir lá, né? tem que agendar. Mas a gente poderia falar sobre o nosso conselho, divulgar nossa participação. Quantas mulheres para vir, a gente já está com. Nós estamos com 4 vagas no conselho, né? Porque a gente teve a Vânia, que era da representante das políticas públicas, que ela teve que sair, porque ela está com problema de saúde. Então, assim, já é mais uma vaga que precisa ser preenchida. Então, a gente precisa da participação das mulheres, né? Então, acho que a gente poderia aproveitar isso para divulgar também, que vai ter a eleição do conselho, pedir novamente para a Ana Baceto a data, né, de quando vai sair o edital para a gente preencher essas vagas, ou se não for ter edital, se a gente pode, sei lá, por indicação, né, porque a gente já vai fazer 1 ano já no nosso mandato e ainda não foi preenchido as vagas. A gente precisa estar preenchido. Então, não foi ainda. Foi. Acho que é importante falar. E aí eu acho que a gente poderia aproveitar para falar também. Eu vejo muita palestra bacana também na Rádio Prever, né? A Rádio Prever é ótimo. Gente, que palestras tem aí boas. A gente pode, às vezes, também falar também aqui na área.
dois eventos, calendário de atividades 2026, então a gente já está aí com o convite da campanha do Marido da Cor para participar, e aí outra coisa, eu conversei também com a Andréia, lá do CIMI, para a gente executar a proposta de ir nos CRAS conhecer, falar para o pessoal. Daí ela passou já algumas datas, ela passou o CRAS do Itamaraty, eu acho. CRAS Norte. Eu não decorei. Para que tem uma data. O de Rubião Júnior, que é dia 28, tem reunião da rede, na verdade. Essa reunião vai todo mundo, né? É isso, vai todas as políticas, assim, saúde, educação, as OSCs, dá para falar também. Então ela já falou que ó, o de Rubião Júnior, Prazo Oeste. É dia 28/4, às 2h. E o do CRAS Imperial vai ser dia 15, à 1h30. Então, Mas agora? Semana que vem, se a gente quisesse participar. Então daí eu vou colocar no grupo, então, para ver quem gostaria de ir. E aí a gente lá vai se apresentar como conselho, conhecer como é que funciona. Se tivesse uma aula folhetinho, né? Aí esse dia eu pensei da gente, porque eu conversando com a Ana, ela falou que se precisar imprimir alguma coisa, ela consegue imprimir essa pouca quantidade, ela imprime lá na assessoria de inclusão. Então a gente já podia imprimir para ir nesses dias. E para imprimir na gráfica, para deixar bastante colorido, tudo a gente deixa você considerar. Mas ela consegue imprimir lá para nós. Então a gente já leva aqui. Dessa totalidade. Vou colocar no grupo então, perguntar quem gostaria de ir. E aí nós nos encontrarmos lá para conversar. Dia 14, até a Gina me mandou mensagem, vou receber o pessoal da medicina, que eles não podem ser, já por conta desse seminário de vocês, para conhecer o serviço. Bom, deve ser, porque eu vou falar bastante sobre assistência social. E quem mais que me mandou mensagem? Ainda bem que as coisas não param, né? Bom, mas então seria isso. A visita nos CRAS, para esse mês de abril, já tem essas duas datas. Como chama aquele clássico que tem ali perto do cemitério? Clássico perto do cemitério. Não sei se é CRAS lá. É claro, eu passei agora lá, que eu vim pra cá. Porque eu venho pela Cardoso. É casa. É casa alto de obras, né? Deixa. Mas não era no Sebrae, né? Isso, há muitos anos. Ele já está há um bom tempo. É casa. Então é isso. Aí o outro tema seria a medalha Monte Cardoso, né? Que até É isso que ela falou também. Ai, me tô esquecido. É pra gente, nós da Renascer, se inscrever através do e-mail, que a gente quer participar e se levar a Renascer através desse e-mail que a dona Ruth deixou. É isso? Não, mas eu vou falar. Porque o que acontece? Nesse encontro que a gente teve na e-mail, então a Rosemary, que é a. Cadê ela? A foto dela apareceu aqui. Essa aqui é a Rosemary Correia, que ela é a atual presidente estadual do Conselho da Mulher. É a primeira delegada do Isso, Brasil. é a primeira delegada da Nossa, Executiva Mulher. E aí, a medalha Monte Cardoso é uma premiação que o Conselho Estadual criou há alguns anos, justamente para homenagear mulheres ou organizações que trabalham com a mulher a nível do estado de São Paulo. Então, para dar um reconhecimento. Então, eu vou uma medalha mesmo. E aí tem essa cerimônia, que ela é anual. Então, as organizações têm que se inscrever. Daí vai passar por uma comissão avaliadora. E aí essa comissão que vai dizer quais são. Parece que são 5 medalhas por ano que elas concedem. E aí, então, nesse dia ela falou, olha, vocês do conselho, se quiserem encaminhar, então, sugestões de organizações ou pessoas para receber essa medalha, para mandar. Então, daí a gente pode encaminhar da OSC Renascer, mas aí a gente precisa de um histórico da OSC. Será que a Isabel tem? Assim, contando, ó, começou ano Eu tenho passado. alguma coisa daquela palestra que eu fiz lá, lembra? Ela me ofereceu. Então a gente pode mandar isso daí, então. Porque daí elas precisam saber o que é essa organização para poder fazer o treinamento, né? Como que eu faço? Mas a apresentação eu tenho, você mandou, querido. Então eu vou mandar. É o único que eu tenho. Eu vou mandar esse texto, né? De uma vez escrito, fala o que vocês fizeram, e aí vai ser
eu vi que a Laís falou assim, meu voto é para. Você leu ali? Eu acho que foi para a cena que ela colocou aqui. Gente, já tá voltando, eu nem entrei. Não, na verdade, eu coloquei, aí a Laís colocou, não poderia participar, mas eu indico ao assim, renascer para o emprego. É isso aí. É isso aí. Então, Então a gente indica. vamos indicar esse ano, vamos indicar o assim, renascer, que foi o que saiu. E aí, o que eu penso é que, assim, para 2027, por exemplo, a gente pode já fazer uma pré-seleção aqui também, sei lá, em dezembro, talvez, pensar, e poder indicar outros nomes da cidade também. E aí, uma coisa que a Rose falou é que cada conselho também cria a sua medalha. Isso eu pensei, porque é uma atuação, né? Porque daí a gente pensa, isso aqui é nível de Botucatu, colocar os critérios, falar com as entidades, falar com as pessoas. As ações também são envolvidas, já foram bastante lembro. Então aí a gente pode fazer isso. Eu acho que a gente pode até colocar também como uma meta do nosso conselho, pelo menos iniciar as ideias sobre essa medalha, de quem escolheu um nome, que a Ruth Cardoso foi escolhida para representar, para ser o nome dessa medalha, a gente escolheu uma mulher de Botucatu, que seja aí medalha, né, e o nome dela. Então ela falou que isso é importante no conselho também aqui. E aí ela tem todo um trâmite também, né, que isso também tem que ser colocado, criada uma lei, para que seja institucionalizado, para ser aquela coisa. Quando tem uma lei que rege isso, é muito difícil de derrubar, e aí isso cria continuidade também. Não é para ser só uma coisa, esse não, mas daqui para frente vai ser assim. Então ela falou da importância disso do conselho também criar a sua medalha a nível municipal. E aí, as correspondências recebidas. No fim, nós recebemos, então, um e-mail da Câmara. Ai, meu Deus do céu, como é que eu isso? Não sei porque está tão pequeno. Deixa eu tentar abrir aqui para vocês. Esse e-mail a Câmara mandou essa semana. Sim. Esse aqui é um projeto de lei do vereador Nuno Garcia, que é para que seja criada essa aqui, a Política Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Então, é um projeto de lei que daí vai instituir alguns parâmetros, né, de como seria esse enfrentamento à violência contra a mulher. Então, realmente, já seria o primeiro pontapé para a criação desse plano municipal. Então, essa política inteira eu vou botar a mostra, que a gente leia o texto, analise, e se a gente tiver algum apontamento para fazer, encaminhar de volta para ele, para que daí, então, ele ajuste o texto, para que aí sim saia um projeto, uma lei realmente oficial. Então, nesse mês de abril e maio, né, até maio, a gente fazer essa leitura, e se tiver alguma coisa para sugerir, mandar. Então, ele mandou no e-mail nosso, eu vou encaminhar para o e-mail de cada uma das conselheiras e pedir para que dê essa lista para falar alguma coisa. Eu já li. Seria um assunto sobre. Já saiu, pelo que eu entendi, então, da Câmara, já pensando naquilo que você falou. Prevenção realmente para ter em Botucatu, né? Então ele pensou nesse ponto. Ele falou, já faz alguns anos, até ele disse, na verdade, quem começou a falar sobre isso foi lá na OAB mesmo, foi a Raíssa, né? Foi a Raíssa Blumer. E aí, com base nisso, com base também, porque eu sei que também é política nacional, de contra o feminicídio e tudo mais, então, assim, juntando várias coisas, ele pensou nesse primeiro projeto de lei, criando também um grupo de trabalho que vai pensar sobre isso e tudo mais. E aí propôs para que, porque daí, como é uma lei, essa lei o prefeito tem que se incluir. Então, mandou para ele, mas também mandou para nós, porque nós, como órgão consultivo, a gente precisa ter que emitir um parecer. Então, a gente, nesse mês, fazer essa leitura, e aí, na reunião nossa de maio, a gente bateu o martelo que nós queremos sugerir de melhorias, apontamentos, né? Então, a gente precisa, na próxima reunião, fazer isso. E manda um e-mail, manda pro grupo. Eu acho que a gente poderia formar um grupo do conselho que vai falar sobre isso,
Porque daí, para nós devolvermos depois para ele, a gente precisa fazer um texto único. Né? Então, a gente pode ir conversando ao longo desse mês separadamente, depois criar esse texto, e aí esse texto a gente tem que mandar para o ofício depois para ele. Mas é bom todas ter ciência. Então, vai caminhar para o e-mail de cada um, tá bom, para a gente poder fazer isso. Então, de correspondências foi isso. Foi só esse e-mail. Daí isso da medalha também, quando for a data mesmo do evento, daí também a gente vai avisar, para que a gente possa ir também, né, a gente participar. Com certeza. Então seria isso, gente, por enquanto. Não tem mais livro. Eu adoro. Não, a gente pode colocar que até essa ideia do calendário de atividades se a gente quiser propor alguma ação, a gente já falar aqui para pensar nesse planejamento. Eu acho que o sarau do 20 de novembro a gente deveria manter. Então, Sim, a gente pode depois começar, sei lá, acho que realmente na reunião desse mês a gente poderia começar já a pensar isso, de estruturar. Eu acho que a gente deveria ir nas escolas, propor, falar, olha, quem quiser participar, quem quiser escrever seu texto, de fazer uma oficina. Quando a gente quando a gente quiser animar agora Maria da Penha na escola, a gente pode colocar esse assunto para eles. Vamos fazer isso. Mas, Abel, ficou uma coisa para mim, que a última vez que nós fomos naquela escola, Tácito, Luiz Tácito, parece que 3 alunos, foi falado que, eu não sei qual que foi a deixa, não lembro, que foi falado para o aluno fazer. Eu sei que esse aluno vai participar agora de uma reunião que teve sobre a poesia mesmo que foi colocada ali sobre a criança escrever sobre o acontecimento daquela nossa palestra. E a criança formou uma poesia. Então, redação, né? Uma redação. Essa aí vai sair no livro da coletânea nossa agora. Fiquei muito feliz. Porque são 300 escritos esse ano. O nosso livro de coletânea vai para a Alemanha. Saiu do Brasil. Muito chique. Não eu digo assim, a literatura tem que ir. Com certeza. Lá das fronteiras, né? Mas é chique. Sim. E pena que quem não conseguiu escrever esse ano foi o professor Calmas. Ele Chegou em tempo. Ai, que pena. Fechou dia 30 de março. Nem mais nem menos. Fechou. A associação falou, não tem mais espaço. É, E ele mandou a poesia de adeus. Bom, gente, então é isso. Finalizamos nossa reunião. Deixa eu concluir a gravação.